Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar pra você sobre 3 tipos de acabamento para o seu convite de casamento. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria e identidade visual completamente exclusivos e quero explicar um pouquinho mais sobre acabamentos especiais para deixar o seu convite de casamento ainda mais bonito. Bom, gente, a gente sabe que o que deixa um convite de casamento bonito não é só a escolha do papel, da gramatura e do envelope, né? São os acabamentos especiais que deixam ele realmente com um efeito mais personalizado, com algum efeito uau que o seu convidado vai bater o olho e vai ficar deslumbrado. E é isso que vai traduzir, né, a experiência que o seu convidado vai ter no dia do seu casamento. Então é muito importante você entender qual é o estilo que você quer passar para o seu convidado, a pegada do seu casamento, a personalidade de vocês, para que você consiga entender com a pessoa que vai desenvolver a sua identidade visual o que se encaixa melhor pro seu estilo, o que se encaixa melhor pra sua proposta. Quando eu falo de acabamento, eu tô falando tanto de acabamento especial no convite em si, que são esses acabamentos que eu vou focar nesse vídeo, quanto os acabamentos como fechamentos dos convites, tá? Então, se você quiser também saber sobre fechamento do convite, se liga num outro vídeo que a gente já tem aqui no canal, que a gente explica mais detalhadamente sobre como você pode fechar, né, o seu convite de casamento. Agora, focando nos acabamentos especiais do seu convite, eu tenho 3 para destacar, que com certeza um deles vai ganhar o seu coração e vai ter tudo a ver com a sua proposta ou até mais de um. Esses 3 tipos de acabamento, né, que a gente chama como acabamento aqui, são hot stamping, serigrafia e relevo seco. E aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um deles. O primeiro deles é um queridinho em todo convite de casamento e papelaria, principalmente nos convites de casamento e papelaria mais clássicos, né? Que é o hot stamping. O hot stamping, ele é um efeito metalizado que você pode colocar no convite todo, em um detalhe, no monograma, nos nomes. Normalmente a gente indica que o hot stamping seja aplicado em detalhes, porque como ele é um efeito metalizado, que você vai usar cobre, dourado ou alguma outra cor, prata, ou até alguma cor assim, vermelho, azul, esses a gente indica mais para convite de 15 anos, normalmente aqui a gente foca no cobre, no dourado e no prata, você tem que trazer atenção para um ponto, para um detalhe específico. Quando você coloca tudo chamando atenção, nada chama atenção. Então o que a gente indica, como aqui com identidade visual, com papelaria, é que você tenha um efeito uau. Então você chama atenção para aquele ponto específico, tá? Para que você não tenha um convite que vai ficar muito espalhafatoso e a pessoa não vai saber muito aonde focar e acaba que realmente não fica tão elegante, tá? Então aqui a gente indica que você traga o hot stamping para um detalhe. A gente já teve aqui alguns convites que a gente trabalhou com hot stamping na borda do convite, ficou incrível, e ornando com a borda do convite os nomes em hot stamping. Então você pode ter essa combinação. Então, por exemplo, os nomes mais o monograma em hot stamping. Mais do que isso, pode ser que você traga um efeito de chamar muita atenção para tudo que você não quer, tá? Então, se você quer uma coisa mais elegante, mais classuda, a gente normalmente indica que você foque o hot stamping em 1 ou 2 detalhes do seu convite. Como eu disse, o hot stamping ele pode ser feito em diversas cores, inclusive em tons como vermelho, azul, rosa, verde. Não são tons que a gente costuma indicar para convite de casamento, né? Porque fica uma coisa um pouco mais temática, então normalmente esses tons são usados mais para festa de 15 anos ou festas infantis. E os tons aí metalizados, o prata, o dourado e o cobre, são tons que funcionam muito bem para convite de casamento. Aí vale entender a sua paleta de cores, a proposta do seu casamento, se vão ter detalhes em dourado ou em prata ou em cobre, ou realmente se não vai ter nenhum detalhe desse no dia, mas você tem preferência por alguma dessas cores, tá? O hot stamping, ele é um efeito que dá um efeito assim muito elegante pro convite de casamento, então você pode usar ele de diversas formas. Como a gente indica aqui de você usar em até 2 detalhes do seu convite, o que a gente normalmente usa é no nome, que é o que realmente mais chama atenção no convite de casamento, ou no monograma, que também chama muita atenção, porque acaba que o monograma, o brasão, é a marca do casal. Então faz muito sentido você chamar atenção para os nomes e monograma. E um detalhe assim especial que a gente tem feito ultimamente, que tem ficado muito bonito para casamentos que são mais clássicos, mais elegantes, mas que querem trazer um efeito a mais, além do só os nomes no hot stamping, é a borda em hot stamping. Fica incrível, fica muito bonito. Normalmente é uma proposta que a gente indica ou para casamentos mais clássicos ou para convites de casamento que são mais clean. Por que o mais clean? Porque você vai usar essa borda, ela vai chamar bastante atenção, mas ao mesmo tempo, na parte interna do seu convite, você vai ter um texto que não seja um texto muito grande, você vai ter detalhes ali que não vão chamar atenção, por exemplo, para um floral super colorido. Você vai chamar atenção para os tipos de fonte que você escolheu, para o hot stamping
stamping em si. Então, normalmente, um convite mais clean fica mais legal de você usar esse detalhe da borda em hot stamping. A gente já teve um convite aqui muito especial da Erika e do Oliver, que a gente optou pela frente colocar com a borda em hot stamping, os nomes em hot stamping, e tinha uma borda em relevo. E o verso foi com aquarela. Então, o que a gente fez nesse projeto? Foi um projeto que realmente reunia diversos tipos de impressão, porque além do hot da serigrafia tinha o relevo e no verso tinha digital, mas que não ficou um projeto com muita informação, não ficou too much. Ele ficou super elegante, porque você trazia a cor, né, mais vibrante assim da aquarela pro envelope, porque o envelope foi verde liso, e você trazia o dourado em detalhes, tanto na borda quanto nos nomes, no lacre de cera, na caligrafia. Então você conseguia ver o projeto como um todo completamente em harmonia. Ele não ficou com muita informação, muita coisa que não tá combinando com outra. Ficou incrível e foi realmente um projeto que a gente conseguiu indicar aonde a gente queria chamar a atenção do convidado. Então a frente do convite ficou chamando a atenção para os nomes e tinha esse detalhe na borda, e o verso a aquarela. Então o hot stamping tende a ser um acabamento muito especial, tá? Ele é muito lindo, ele fica muito bonito, você pode usar para convites mais despojados em um detalhe diferenciado ou para convites mais clássicos. Lembrando que você pode puxar para a tonalidade que vai estar puxando a sua decoração ou a sua identidade, tá? Então, prata, dourado, cobre, o que mais tem saído aqui é o dourado, ele realmente fica muito bonito e não fica aquela coisa muito engessada tradicional. Você pode puxar para esse ponto, mas se você quiser usar num convite de casamento levemente mais moderno, como esse da Erika, você pode e fica lindo. Um ponto importante pra gente falar sobre esse acabamento especial, que é o hot stamping, é o custo, né? Isso é uma coisa que os noivos sempre têm dúvida, porque é normal, você tá administrando um orçamento grande, então você precisa entender o custo de cada coisa. O hot stamping não é um acabamento muito barato. Por quê? Pra você fazer o hot stamping, você precisa fazer um clichê, que é uma peça de metal que você vai realmente prensar e vai colocar esse efeito, tá? Então esse clichê é cobrado por área. Então quanto maior a área, ou seja, uma borda tem uma área bem maior do que os nomes. Então essa borda vai ser um acabamento muito mais caro do que você colocar o hot stamping só nos nomes ou só no monograma, tá? Então é importante você considerar que é um acabamento especial mais caro. E como é cobrado por área, é ideal você ver o que encaixa melhor no seu orçamento. Se você quer abrir mão de repente da borda para colocar só nos nomes, vai ficar mais barato, tá? Então é interessante, é legal você pensar nisso como um ponto para você entender o que você quer em hot stamping no seu convite de casamento. Um ponto também muito importante pra gente falar sobre o hot stamping é que a gente sempre indica e trabalha com o hot stamping original. Ele não é um hot stamping digital, onde você passa numa máquina, né? Normalmente é uma máquina pequenininha que você põe o rolo ali do dourado, do cobre, do que quer que seja e passa. Ele não tem relevo nenhum quando ele sai dessa máquina. Não é esse tipo de hot stamping. Isso, na verdade, é um hot stamping adaptado. É como se fosse um hot stamping fake, entre aspas, tá? Ele não é o hot stamping original. O hot stamping original, ele é feito com clichê, ele é batido, ele realmente fica com aquele relevinho um pouquinho afundadinho, fica com relevo onde você aplica, então ele não sai na mão facilmente, tá? Se você passar a mão assim. Normalmente, isso é uma coisa que os noivos não têm conhecimento, que existem esses dois tipos de hot stamping que mais prevalecem assim no mercado, que é o hot stamping original, que é esse que eu tô falando, que é o que a gente trabalha, tá? Ele é feito com clichê, ele fica perfeito, e tem esse outro hot stamping, que é um hot stamping adaptado, que é numa maquininha mais simples, que você coloca esse rolo e aí ele sai com efeito metalizado. Visualmente ele tem esse efeito metalizado, mas quando você vê ao vivo, ele não fica com a mesma qualidade, não fica da mesma forma. Tá? Então um ponto muito importante de você entender sobre o hot stamping é sempre considerar o hot stamping original, se possível, porque ele não tem acabamentos ruins, então se você passar a mão não vai sair na sua mão, ele não vai descascar, ele não vai ficar com um efeito falhado, então ele vai ficar com o acabamento perfeito. Então a gente sempre indica que você faça o hot stamping original com clichê. Já sabe, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Um outro acabamento super especial que a gente gosta bastante de trabalhar por aqui é a serigrafia, tá? A serigrafia é aquele tipo de impressão que quando você passa a mão no texto, ela tem um relevinho.
Então, como que é feita a serigrafia? Assim como o hot stamping é feito com clichê, a serigrafia também é um processo artesanal, ela é feita com tela. Então você faz a tela e passa a tinta um a um, tá? É feito realmente cada convite de uma vez. Então você passa a tela, passa a tinta, o outro passa a tela e passa a tinta. Ele é muito artesanal, ele fica com esse efeito maravilhoso no texto, eu gosto muito porque realmente dá um efeito bem sensorial, de alto relevo, além do que a tinta fica muito pura. Então você realmente, se você for colocar um preto, ele vai ficar um preto real. Colocar um azul marinho, vai ficar um azul marinho real. A mesma coisa funciona para os outros tons. Então se você colocar um dourado, ele não vai ficar aquele ocre opaco, ele vai ficar um dourado, ele tem até um brilhinho. Então fica muito bonito, é muito interessante para trabalhar tanto para casamento mais clássico e mais tradicional, quanto para casamento mais despojado. Normalmente o mais clássico vai ser focado só em serigrafia com algum detalhe em hot stamp, enquanto que o mais despojado você pode misturar com outras técnicas. Então posso colocar um floral, por exemplo, na impressão digital e o texto em serigrafia. Meu convite de casamento a gente fez dessa forma, a gente colocou um floral e o texto foi em serigrafia. Azul marinho, ficou lindo, lindo, lindo. Então é um efeito a mais, um efeito sensorial a mais que você tá ali proporcionando pro seu convidado na hora de você entregar o convite. Mostra um cuidado a mais, além do que fica lindo. Importante falar sobre a serigrafia é que ela é uma técnica que não tem infinitas cores, né? Então assim, normalmente você trabalha na escala Pantone, que é uma cor bem sólida, é aquela cor exatamente que você tá vendo na escala Pantone, você vai ver na tinta. A tinta ela pode ser misturada com mais branco, mais preto para escurecer ou clarear, tá? E é uma técnica artesanal, então você não consegue, como é feito com tela, você não consegue, por exemplo, pegar um floral aquarelado e colocar em serigrafia. Não existe essa possibilidade. A serigrafia é feita com tela, então ela tem que ter ali uma espessura mínima para que a tinta consiga ser passada para o papel. Então você pode usar flores? Sim, só que serão flores de traço, não serão flores com aquarela, com aquelas nuances da aquarela. Para você usar esse tipo de impressão, é a impressão digital. Agora, na serigrafia, você pode ter flor de traço, você pode ter um monograma que é tracejado, o texto. Então, realmente, dá para você usar dessa forma e tem a questão da limitação de cores, tá bom? Então, você sempre precisa considerar que a serigrafia vai ser baseada numa escala Pantone ou a serigrafia, por exemplo, o ouro, o cobre, que aí são as variações, mistura um pouquinho de purpurina, mistura um pouquinho de outros materiais para que chegue nessas cores, tá bom? E o último acabamento muito especial que a gente costuma indicar e trabalhar bastante aqui é o relevo seco. O relevo seco ele pode ser trabalhado de diversas formas. Pode ser na borda, por exemplo, que vai ser uma moldura. Pode ser no monograma, que vai ser em relevo seco. Pode ser em duas bordas juntas. Enfim, tem diversas formas de você usar o efeito de relevo. Tá? Ele pode ser um relevo seco normalmente que a gente usa na aba do envelope, onde você vai ter o monograma de vocês em destaque ali na aba. Você pode usar dentro, na parte do convite, misturar um relevo seco de uma borda com um relevo seco do monograma. Então fica muito bonito, dá mais um efeito sensorial e nada impede de você misturar técnicas. Então, o mesmo convite, a gente já trabalhou com o mesmo convite, onde a gente tinha serigrafia no texto, relevo seco na borda e no monograma no topo e hot stamping nos nomes. E ficou um convite excepcionalmente elegante, ficou lindo demais. Então é possível que você consiga encontrar um equilíbrio utilizando essas técnicas especiais, tá? Não necessariamente você precisa abrir mão, por exemplo, do hot stamping quando você vai usar o relevo seco. Eles são complementares, ficam super bonito, então não necessariamente você precisa usar o relevo seco, inclusive na parte interna do seu convite. Você pode usar o relevo seco na aba do seu envelope. Meu convite de casamento é um bom exemplo, porque eu utilizei a impressão digital das flores no cantinho do convite, usei serigrafia no texto, hot stamping cobre nos nomes, e o relevo seco eu não usei na parte do convite, eu usei no envelope. Então eu queria ter esse efeito quando o convite estivesse fechado, e a gente optou por usar na aba do envelope. Então é um acabamento que fica muito legal, muito bonito, e já chama atenção quando o convidado tá com o convite fechado, tá? Então fica muito bonito mesmo. Um ponto muito importante do relevo seco, assim como o hot stamping e a serigrafia são processos artesanais, né? O relevo seco ele também é feito com clichê, então você também deve considerar que quanto maior a área do clichê, né, da placa que você vai fazer para fazer o efeito em relevo, mais caro vai ficar. Só que normalmente, como o relevo seco é feito em detalhe, monograma, ele não é uma coisa que encarece tanto o seu projeto, tá? Então você deve considerar que também é cobrado por área.
Normalmente o lugar que você vai fazer os seus convites ou a empresa que vai fazer já deve ter algumas facas, alguns clichês para fazer borda, então normalmente você não precisa considerar esse custo da borda, a não ser que você queira uma borda muito diferenciada. É legal você entender com quem tá fazendo a sua identidade visual os tipos de borda que ela já tem, para que ela possa aproveitar de algum clichê que ela já tem e você não tenha que ter esse custo a mais. Porém, o clichê para você fazer o monograma, o brasão, você vai ter que mandar produzir para você poder fazer esse efeito e é um clichê personalizado, tá? Então você pode considerar que vai ter um custo a mais, mas normalmente não fica o mesmo nível de custo do hot stamping, porém é um custo que você precisa considerar se você quiser ter o relevo seco no seu convite de casamento. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. E se você decidiu por algum acabamento especial, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar entender o estilo do seu casamento e conversar um pouquinho mais com você. Na descrição do vídeo você vai ver que tem todos os nossos contatos e as nossas redes sociais. Vai ser um prazer conversar mais com vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo!